7h02 na segunda-feira, dia 4 de maio de 2015, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu quero convidá-lo logo na abertura desse programa para duas palestras que iremos ministrar. Uma manhã, na terça-feira, dia 5 de maio, às 20 horas, um tema bastante interessante, como modular as emoções segundo os alimentos, obviamente dentro de uma visão da medicina tradicional chinesa. Mas é bem interessante que a gente vai falar dos alimentos, dos 5 sabores e como esses sabores estimulam determinados órgãos e vísceras, funções, na verdade, orgânicas, e como elas se refletem no humor das pessoas, no humor e nas emoções. Então o título da palestra é Como Modular as Emoções com Alimentos, que será lá no Instituto Cognitus, na Avenida Ibijaú 331, nono andar. Avenida Ibijaú 331, nono andar. Essa rua é uma travessa da Avenida Ibirapuera. O telefone lá para você ter mais informações, fazer sua reserva, porque são muito poucas vagas, é o 3578-5241. 3578-5241. Nessa oportunidade nós vamos falar lá dos 5 elementos, 5 sabores e das 5 emoções e como é que elas se pode modular as emoções segundo os sabores. E na sexta-feira, dia 8 de maio, às 14 horas, lá na Quantum Bio, em São Paulo, onde eu atendo, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, eu vou falar sobre colesterol, colágeno, circulação sanguínea e como que a medicina tradicional chinesa trata essas patologias sobre a circulação. Então, o telefone lá da clínica onde eu atendo e aonde eu vou dar a palestra é o 5594-7736. 5594-7736. Nós vamos falar então sobre circulação, colágeno, colesterol e como a medicina tradicional chinesa trata esse problema. Aliás, logo na abertura desse programa eu trouxe um filme que eu colhi no consultório de uma paciente que fez tratamento para hipertensão. E ela obteve um excelente resultado logo com a primeira sessão e com algumas medicações quânticas. Vou pedir para o Iago Matsumoto, que é quem está pilotando o nosso Twitter de hoje, a colocar esse filme no ar. Vamos lá? Muito bem, eu gostaria que você falasse seu nome. Maria Luísa Bogdanavicius Álvares. Você procurou acupuntura para quê, Maria Luísa? Porque a minha pressão em janeiro deste ano, 2015, ela chegou a várias vezes 20 por 12, 20 por 13, e os remédios não estavam surtindo efeito. Eu tomava os remédios e continuava alta. E aí a senhora chegou aí a tomar os remédios e teve alguma reação adversa? Sim, eu tive uma tosse muito violenta que acabei indo para o pronto-socorro e tudo era efeito do próprio remédio que eu estava tomando para pressão alta. Então eu precisei tomar medicamento em cima para combater a tosse que eu estava tendo na época. Uma espécie de alergia? Alergia aos remédios. Um efeito colateral? Do remédio de pressão alta. E aí, você já tinha feito acupuntura? Já fiz várias vezes. Aí a senhora me procurou para tratar a pressão alta? Isso, para tentar resolver o problema da pressão, para ver se eu conseguia estabilizar minha pressão. E você fez uma sessão, o que você achou? Com uma sessão já diminuiu bem a minha pressão, já começou a normalizar e atualmente ela está bem baixa, né, perto do que ela ficava. Atualmente ela fica 11,5 por 6, 12 por 6, 6,5, a média é essa. Não está tomando aqueles remédios que te davam alergia? De jeito nenhum, parei totalmente com esses remédios. E está tomando o cloreto e mais um detox aqui, não é isso? Está contente com o tratamento? Muito feliz, nossa, mudei, né, porque a minha pressão voltou ao normal e eu consegui ficar bem, porque em janeiro, quando eu tive essa crise aí com a pressão,
eu não conseguia fazer nada, estava muito mal. A própria pressão me derrubou. Até sua expressão melhorou. Com certeza. A turminha tem me falado que assim, o meu rosto está diferente, que eu mudei. Voltei a ter energia dentro de mim. Eu estou colhendo esse depoimento para informar as pessoas sobre o tipo de tratamento e os bons resultados. Você me autoriza a divulgar nas redes sociais, na televisão, pela internet, no rádio? Me autoriza a divulgar? Com certeza, que mais pessoas apareçam procurando esse tratamento, que é o que me ajudou muito e estou muito feliz. Pois é, esse depoimento dessa paciente foi bastante interessante. Ela, logo na segunda sessão, ela deu esse depoimento. Quer dizer, ela chegou tão bem, e ela estava tão ótima, e tão tudo maravilhoso. Eu falei, posso filmar um depoimento? Ela falou, pode, faço questão de deixar aí as pessoas saberem dessa informação. Todo paciente dá esse resultado com uma única sessão, um hipertenso? Não. Cada paciente é um paciente. As pessoas normalmente perguntam. Outro dia no WhatsApp, eu tenho sequela de AVC, quantas sessões eu preciso? Se eu soubesse, eu ia pôr uma bolinha de cristal e abrir uma tenda de adivinho, porque não dá para saber. Né? Qualquer acupunturista, qualquer terapeuta que fale precisa de tantas sessões, no meu modo de entender, está chutando, porque cada paciente é um paciente, é um histórico, é uma gravidade, o distúrbio tem mais ou menos intensidade há mais tempo, está cristalizado ou não tão cristalizado. Então eu não faço prognóstico, né? Porque senão eu ia abrir uma tenda para adivinho, e eu não dou para adivinho, eu gosto mais de trabalhar com a terapia. E foi uma sessão e você viu o resultado do depoimento da própria paciente, com uma sessão. Hoje ela faz uma vez por mês o que eu chamo de acupuntura de primeiro mundo, que é a preventiva e não apenas a de tratamento, tratativa ou curativa. Né? Então ela está fazendo uma vez por mês, a gente faz o acompanhamento da pressão, ela faz o acompanhamento pela pressão arterial e os resultados felizmente estão se mantendo. Muito bem, são 14 horas e 10 minutos, eu infelizmente estou com o computador aqui com um problema de conexão. Eu estou aqui tentando conectar, mas de qualquer maneira, vamos... problema no adaptador ou ponto de acesso sem fio. Viu, Iago? Ponto de acesso sem fio. A nossa pauta de hoje é a microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual que consiste em identificar a causa primária de uma doença ou sintoma e estimular a autocura do organismo para que o corpo reconheça o agente agressor e inicie o processo de eliminação. Essa agressão primária deixou traços, cicatrizes que atrapalham o funcionamento das células e que ficam praticamente grudados na memória do tecido. Eu gosto muito disso porque a microfisioterapia trabalha necessariamente com a questão fisiológica, orgânica, física, com uma questão psicológica. E aí cria problemas de deficiência do sistema imunológico. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui nosso colega, nosso amigo, o fisioterapeuta Sérgio Bastos Júnior, que foi formado pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, possui curso em terapia, em aperfeiçoamento em terapia manual e especialização em microfisioterapia. Foi na França mesmo? Foi em Londrina, mas com os franceses. Com os franceses. Formação internacional. E tem um monte de coisa no currículo dele que eu não vou ficar falando para... É um monte de coisa aqui. Muito boa tarde, Sérgio Bastos. Seja bem-vindo mais uma vez ao Saludes. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, João Carlos. Um prazer meu estar aqui, falar um pouco sobre a microfisioterapia. É uma prática que eu adoro e foi através dela que a gente se conheceu. Acabou se conhecendo, é verdade. Já são 4 anos já de amizades e acho que é a terceira ou quarta vez que eu já vim aqui no Saludes falar sobre isso. E vamos falar mais um pouco sobre... Sempre tem mais coisas para falar. Sempre. Mas vamos partir do momento que a gente não falou nada, porque nós estamos numa nova versão a partir de agora, com o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa baseada necessariamente com a medicina e a saúde quântica. A medicina e a saúde quântica, que trabalha a microfisioterapia, trabalha com a quântica. Tudo é informação, né? Tudo é informação. Começa a falar um pouco... A França, praticamente, é a porta de entrada
é a porta de entrada de várias novas tecnologias, né? Sobretudo a acupuntura começou a vir para o mundo ocidental por intermédio da França. Fala um pouco como é que foi o desenvolvimento dessa técnica da microfisioterapia, Sérgio. Então, ela começou no início da década de 80, quando os franceses, eles osteopatas, tinham várias formações em terapias manuais e eles viam que quando eles faziam as correções osteopáticas, os pacientes voltavam as lesões, sempre as lesões, as mesmas lesões reiniciavam. E aí eles foram atrás de por que essa lesão ela retornava. E aí eles começaram a estudar sobre embriologia, sobre filogênese, né? A base da microfisioterapia é a embriologia, né? O estudo do embrião. E através disso eles viram que existe uma causa primária de tudo. Uma causa primária de todas as doenças. E essa causa primária seria as toxinas, as agressões emocionais, as agressões físicas que ficam gravadas no nosso tecido, no tecido corporal. E aí eles viram que através de uma palpação leve, porém precisa, né, por isso o nome de microfisioterapia, era possível identificar essa causa primária e estimular o corpo a refazer o que ele não conseguiu fazer na época da agressão. E aí, com isso, os sintomas vão desaparecendo, vão sumindo. É uma técnica informativa. A gente estimula o corpo para ele criar os anticorpos necessários, que na época não foram criados da forma correta, para eliminar o que eles chamaram de cicatriz patológica, cicatriz celular. Você falou da filogenética, que é um dos capítulos que eu já falei aqui em programas anteriores, mas eu gosto de repetir. Na época que eu fiz a psicopatologia, a gente estudava a filogenética, né? Ou seja, dentro da barriga materna, dentro da barriga da mãe, o feto, né? Desde o princípio até o próprio nascimento, ele faz propriamente todas as histórias das filogêneses, né? Das gêneses não é etnias, é das raças, né? Dos filos. Dos filos, né? Da filogenética mesmo. E o quanto que isso é importante no desenvolvimento do feto e no tratamento psicológico do ser adulto, né? Quer dizer, então, os osteopatas começaram a estudar a filogênese para poder chegar nesses bloqueios, nessas feridas emocionais que acabam tendo um trauma físico, é isso? O início foi embriologia. Primeiro, eles foram identificando quais são as estruturas do corpo que têm a mesma origem embriológica. Para explicar para as pessoas isso, acho que fica mais fácil. Sim. Por exemplo, musculatura da base do crânio tem a mesma origem embriológica, por exemplo, da musculatura da base do períneo, da base da pelve. Por quê? Porque boca e ânus no feto tem uma hora que eles são uma só. E aí depois eles se separam. Então eles foram vendo todas essas correlações. Não só na questão muscular, mas eles iniciaram muscular porque eles são fisioterapeutas. Mas aí depois eles foram vendo, quando uma musculatura lisa de um órgão aparece, quais são as outras estruturas que aparecem nessa mesma... Quando um pulmão aparece, por exemplo. Eles viram, por exemplo, pulmão. Quando o pulmão aparece toda a musculatura do gradil costal, né, do gradil das costelas, e a musculatura do tríceps. E eles viram, quando a pessoa tomava uma pancada no tríceps, a respiração, o funcionamento do pulmão, ele se alterava. E aí, eles faziam os estímulos osteopáticos, mas estímulos de liberar essa memória muscular dessa pancada, e com isso, a respiração da pessoa melhorava. A partir disso, eles foram buscando na filogenética, porque eles viram que não era só estímulos, não era só traumas físicos que ficavam gravados. E aí eles foram a partir da filogenética e também da chamada de ontogênese. O que é ontogênese?
É você pegar a filogênese e ver o comportamento animal, o que aquele filo ele tem de comportamento animal e como isso repercute no nosso organismo. Por exemplo, um jacaré. O jacaré, o único instinto que ele tem é instinto de agressão, de agredir sempre. Tanto que uma mãe jacaré, ela come o filhote, se ela tiver com fome, ela não vai sofrer por isso. Né? E eles viram quais são as estruturas que nascem no nosso organismo que vão dar vão aparecer quando o nosso organismo, quando o feto, ele passa pelo estágio do réptil. E aí eles viram essas estruturas quando eu passo por alguma agressão de um atentado à minha vida, essas estruturas elas ficam danificadas, desde que o corpo não faça o processo de autocorreção. Se ficar essa memória, essas estruturas elas vão ficar danificadas. E aí, com o passar do tempo, vai acabar tornando-se algum sintoma de depressão, de síndrome do pânico, ou mesmo de dependências, né? Tanto dependência química quanto dependência emocional. A microfisioterapia trabalha necessariamente com questões mais emocionais ou fisiológicas de uma maneira geral, Sérgio? De uma maneira geral. Tanto questões emocionais, como eu falei, de depressão, síndrome do pânico, mas também questões físicas também. Por exemplo, essa última semana eu estive em um torneio de tênis, onde um amigo meu, ele é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Tênis, e ele, sabendo que eu trabalho com a microfisioterapia, me chamou para tratar os atletas, porque tinham muitos atletas que estavam tendo muitas câimbras, não estavam tendo desempenho físico adequado para um atleta de alto nível. E qual a informação que você levantou nesse caso, já que se trata de um grupo de pessoas com atividade física praticamente parecida? Sempre são o atleta em si ele já é muito sobrecarregado. Mas, por exemplo, um dos atletas que eu atendi, ele tinha muito problemas com os pais. Os pais dele brigavam muito, se desentendiam muito. Isso no passado remoto ou agora? No passado, ele com 10, se não me engano, entre 10 e 12 anos, que foi a memória que eu achei. E justamente por conta disso, né, na época da briga dos pais, o que ele fazia? Ele se fingia de morto. Ele deitava na cama, se encolhia e fazia: eu não vou sair daqui enquanto eles não pararem de brigar. Ele se fingia de morto. Essa memória você percebeu? Foi através do toque. Então, isso é uma coisa que eu quero que você explique, mas eu quero que você, antes de explicar isso, eu queria saber como é que essa memória, se isso já tinha claro na memória dele, ou isso veio por intermédio da sessão que você aplicou? Por intermédio da sessão. Ele não lembrava da situação. Eu fiz a sessão nele, expliquei, né, que justamente por conta disso, que toda vez que ele tem uma situação de grande estresse, sempre que ele estava perdendo o jogo, ele começava a ter cãibra. Começava sempre a ter cãibra. Sempre que ele tinha enfrentamento, ele começava a ter cãibras. E aí eu dei essa informação para ele não se lembrava de nada. Aí no dia seguinte, quando eu fui atender outro atleta, ele me chamou no canto e falou assim: ó, eu conversei com a minha mãe e era exatamente isso que você tinha me falado. Eu me fingia de morto. Minha mãe até chegava, ela me falou que ela chegava no meu peito e me balançava porque achava que eu estava morto. Como é que é feita essa dinâmica, Sérgio? Você falou que eu me submeti já a tratamento com você, até para conhecer a técnica. Eu sei que apalpa determinados órgãos do corpo e há como se fossem uns testes cinesiológicos, né? Uns testes mecânicos para identificação do que é o que. Fala um pouco para os nossos teleinternautas como é que é uma sessão de microfisioterapia, como é que funciona, e por intermédio disso, né, explicando os princípios, obviamente. Inicialmente a gente sempre faz uma anamnese bem detalhada, né? Eu converso bastante com
paciente, né, o cliente antes, para justamente saber em que ele quer melhorar, né? Porque muitas vezes clientes vêm e falam assim, não, mas eu não sei porque que eu estou aqui. Não sabe porque eu estou aqui, né? Mas aí, conforme a gente vai conversando, a gente chega em uma meta. Não, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar o meu estado emocional, o meu estado de estresse, ou mesmo, eu tenho um relacionamento muito ruim com meus filhos, meus chefes, meus pais. E aí, através disso, a pessoa se deita com roupa normal do corpo, não precisa de nenhuma roupa específica. E aí, eu, através de vários mapas que foram desenvolvidos pelos franceses, se não me engano, são mais de 200 mapas que a gente faz essa sequência, né? E os mapas, eles me dão os locais onde eu tenho que fazer a palpação. Como eu disse, a base principal da micro é a embriologia. Esses mapas são mapas embriológicos, são mapas... Desenvolvimento do embrião, né? Sim. E aí, através desses toques, eu vou fazendo a identificação dessas memórias e vou estimulando em áreas específicas no corpo, que são aí que vem acho que é o pulo do gato dos franceses, foi identificar onde no corpo eu consigo estimular para fazer essa liberação. E aí, com isso, que eles chamaram de autocorreção, né? Eu estimulo essa autocorreção, eu reinformo o corpo de que aquela memória, ela precisa ser eliminada. Aquela cicatriz, ela precisa ser eliminada. E como é que é fisiologicamente você perceber que ali existe um bloqueio? A área está mais entumecida, está mais dura, mais quente? Como é que você percebe que naquela região tem um problema, tem uma cicatriz? Eu acabei criando uma forma das pessoas entenderem melhor isso. Imagina quando você tem uma situação de medo, por exemplo, você quase é atropelado. Você fica com medo e seu corpo se enrijece, né? Você fica com aquela rigidez muscular naquele momento. Isso, se essa situação de medo ela não for eliminada pelo corpo, essa memória muscular, esse enrijecimento muscular, ela fica gravada na sua célula. Conforme o que eu sinto na micro é justamente esse enrijecimento muscular, enrijecimento tecidual. Quando eu faço a palpação e na hora que eu dou os estímulos e eu vejo que tem uma resistência muscular aumentada, uma resistência tecidual aumentada, eu sei que tem uma memória ali. Aí eu vou buscar se é uma memória emocional, se é uma toxina, se é uma memória de algum trauma físico. E como é que você percebe que é uma dessas três vertentes aí, trauma físico, uma toxina ou algum trauma? Você conversa com o corpo? Eu tenho áreas específicas no corpo que fazem essa pesquisa. Por exemplo, onde a gente faz a pesquisa de toxinas? Sempre na região das clavículas. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que você vai procurar toxina na clavícula? Por quê? Se a gente pensar embriologicamente, o feto ele não cria o sistema sanguíneo, né? É o único sistema no corpo que não é criado. Você recebe sempre da sua mãe. E junto com isso você recebe todas as informações de toxinas que ela está ingerindo, seja toxina de remédio ou seja toxina de alimentos. E onde você recebe é justamente aonde posteriormente vai ser formada as clavículas. Mas por quê? O que tem de especial na clavícula? Então, é justamente essa questão embriológica. Eu vou buscar todos os tipos de toxina. Eu tenho informações específicas dependendo da área da clavícula. Se eu estou por exemplo, mais lateral na clavícula, eu estou trabalhando em cima de toxinas de exames. Se eu estou mais para dentro, mais medial na clavícula, eu estou indo em cima de toxinas, a gente chama de toxinas animais. Por exemplo, de antibióticos, de vacinas, alguns tipos de venenos, né? E aí eu vou buscar em cima disso. Mas, por exemplo, se eu for em cima de uma emoção, aonde que eu busco a emoção na microfisioterapia? Região
da região da bacia, região anterior na bacia. Por que aqui? Porque no nosso cérebro você tem sistema límbico. O sistema límbico é relacionado a controle de emoções. Isso aqui é um sistema reptiliano. E quando ele aparece exatamente quando a região da bacia aparece. Então eu faço a leitura de emoções em cima daquela área. São 14 horas e 28 minutos, você está falando de poluições, a gente vai falar também aqui. O programa Saludes tem um patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação de biorressonância. Tem um curso prático de biorressonância, além do curso de pós-graduação de 1 ano. Esse prático é geralmente um final de semana, tem o módulo 1 e o módulo 2. Aqui em São Paulo teve 18 e 19 de abril passado, e o módulo 2 será dia 27 e 28 de junho. O próximo módulo 1 vai ser 23 e 24 de maio em Brasília, o módulo 1. O módulo 2, 4 e 5 de julho, também em Brasília. Em Porto Alegre, 20 e 21 de junho, o primeiro módulo, e o segundo, 8 e 9 de agosto. Antes do nosso intervalo, eu quero falar rapidamente da poluição eletromagnética. Aliás, falaremos depois do intervalo. O Iago está lá no nosso Twitter, espero que ele esteja acordado enquanto edita o nosso programa, para colocar nesse momento o nosso intervalo, por favor. Olá, eu sou João Carlos Bogan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Estávamos falando há pouco da questão da contaminação do organismo por toxinas, remédios, alimentos e etc. Mas existe uma fonte hoje de poluição que esta sim é muito preocupante. Porque além de tudo, ela não é que ela é surda, ela é cega. A gente não enxerga. É a poluição eletromagnética. Porque aí no seu computador, na sua casa, tem um wireless. Você utiliza um celular. Você utiliza telefone sem fio, você tem controle remoto, como este daqui, para movimentar os seus canais, aí, ter acesso a outros canais de televisão, torres de celulares, linhas de transmissão elétrica de alta tensão, né, e média tensão nas ruas, etc. Aliás, teve um estudo em Belo Horizonte que de 2006 até de 1996 até 2006, em 10 anos, teve uma pesquisadora ali que pesquisou a incidência de câncer em regiões próximas até 100 metros de linhas de transmissão e constatou em 50 vezes mais casos de incidência de câncer. Aliás, esse tema foi pauta da capa dessa revista aqui, ó, da Quantum Life número 2, Poluição Eletromagnética, o que os olhos não veem, o corpo sente. Nessa revista tem uma ampla matéria sobre a poluição da eletromagnética, né? Que é bastante forte, bastante interessante e que dá problemas de saúde, né? Porque você cria no tecido, nós estamos falando agora com o Sérgio Bastos, a importância da saúde nesse líquido intersticial, né? Que na verdade as células praticamente estão nesse oceano. Se você polui isso, você evita as trocas magnéticas, energéticas e obviamente também de nutrientes, né? Atrapalha a excreção da célula e a própria nutrição da célula. E a poluição eletromagnética é algo bastante complicado. Nesse curso da Quantum Bio, que eu tive a oportunidade de fazer, a gente, pelo aurameter, a gente detecta se se o paciente está sob influência deletéria da poluição eletromagnética. E é muito interessante, porque existe um produtinho que chama Neutrix X, Neutrix L. Dá para fechar aqui a câmera, Marcelo Melo? Neutrix L. É incrível como esse produto funciona, porque você passa o aurameter e ele, por biorressonância, tem uma identificação com o organismo, e você dá 10 gotas desse produto, daqui a pouco você passa a aurameter novamente, e em 10 segundos, Sérgio Bastos, a poluição eletromagnética está neutralizada. Chama Neutrix L. Marcelo, tá dormindo aí, não? Tá, né? Neutrix L. Esse produto da Quantum Bio é para neutralizar. Aí você fala, bom, mas e aí? Não resolve o problema, porque a poluição na fonte continua. Quer dizer, então precisa tomar 1 ou 2 vezes por dia, ideal é 2 vezes por dia, de manhã e à noite, para você neutralizar a poluição eletromagnética. Minha pergunta, Sérgio Bastos, você também leva a condição da poluição eletromagnética por intermédio da microfisioterapia? Sim, bem menor escala, mas esse assunto que você está falando dessa poluição eletromagnética é tão importante. Na França existe todo um protocolo de todas as cidades para se colocar qualquer tipo de antena em prédio, em
em qualquer lugar na cidade existe um protocolo para se colocar. E eles vão fazer estudo de impacto ambiental, impacto na saúde em cima disso. Então, um produto desse daí viria bastante a calhar para isso também. Não, e aqui é essa matéria aqui, que quem quiser a revista pode entrar em contato no site www.quantumbio.com.br. Então aqui está a chamada poluição eletromagnética, que os olhos não veem, o corpo não sentem e o corpo não sente. E está falando aqui, ó, exatamente das torres, né? Das torres dos celulares. E tem muita informação aqui. O corpo humano não foi preparado para lidar com as interferências das radiações e dos campos eletromagnéticos. E aqui todas as fontes, né? Obviamente que a gente está ligado. E aqui tem uma entrevista com o Dr. Francisco Viana, que também é nosso colega, nosso amigo, ele fala da conspiração do silêncio, nessa matéria bastante interessante. Principais fontes: Wi-Fi, celular e o próprio telefone sem fio. Eu fiz um curso de toda essa questão de biomagnetismo, né? Sim. De poluição biomagnética, e nós fizemos testes de ondas elétricas em todos os aparelhos. Por incrível que pareça, o aparelho que mais emite onda nociva para a gente chama-se telefone sem fio. Sem fio, nós sabemos disso. A gente, inclusive, nesse curso nós temos no meu celular mesmo, eu tenho 3 programas de magnetômetro, né, e avaliação de radiação eletromagnética. Você chega no telefone sem fio, ele dava mais de 400, né? Até 70 o Tesla, né? Ele chega no telefone sem fio, é para 400. É uma coisa muito, muito interessante, muito louca, na verdade. Porque realmente é como você disse, o telefone sem fio é o pior. Você já tinha medido isso também? Como é que você mede? É um aparelho francês, eu esqueci o nome agora. Foi uma professora nossa francesa também que ela trouxe pra gente. Eu esqueci o nome dele agora, mas que ele mede tanto alta frequência quanto baixa frequência. Uhum. E conforme essa medição a gente sabe se ele está gerando algum campo nocivo ou ele gerando... ou existem aparelhos, alguns tipos de aparelhos na França que ela trouxe para a gente ver. Existe um Wi-Fi na França que ele emite uma onda eletromagnética que é benéfica para a gente. Existe esse Wi-Fi, só que ele é raríssimo de se encontrar. Raríssimo por causa das ondas, é isso? Sim, por causa do tipo de onda que ele emite. Mas ela trouxe esse aparelho para a gente, eu até tenho no meu consultório que eu faço essa medição. O paciente vem com celular, eu faço a medição na frente dele para ele ver quanto isso está fazendo mal para ele. Não, e quando você pega o Aurameter, nós vamos fazer alguns programas para frente aqui. Eu vou trazer o Aurameter e com as essências, porque como é que funciona? O Aurameter você conhece, que é um medidor de aura. Você chega no campo áurico da pessoa, ele reconhece a aura e fica modulando. Aí você coloca essências na mão. E aí você vê testículo, pum, né? Vem para cá, próstata. Você vem com a mama e vai para lá. Ovário, útero vai para lá. Quer dizer, então você já mostra para o paciente que tem o que tem ressonância e o que tem dissonância. E aí você pega a radiação eletromagnética, você passa, ele, pum, deu ressonância, aí você aplica o produto, você toma o produto, eu aplico na hora ali no consultório. Esse Neutrix aqui é meu, eu mesmo tomo e eu aplico nos pacientes, para demonstrar que em 10 segundos ele neutraliza, mas é uma tentativa. Vai voltar. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, até depois que eu fiz esse curso, à noite, desliga celular, Wi-Fi, desliga tudo que for, principalmente à noite. Porque quando a gente está dormindo é onde essas ondas eletromagnéticas mais fazem estrago. Sérgio Bastos, você estava falando há pouco das clavículas. Por que essa região é tão importante? Repete, por gentileza. Eu quero resgatar uma história. Essa região é onde a gente faz a leitura de todas as toxinas. Toxinas. Tudo que é toxina.
Porque o Dr. Cáter esteve aqui há uns 2, 3 programas atrás falando sobre tireoide. Ele estava falando, nós estamos falando das glândulas endócrinas, e ele falava das clavículas como as portas de Araão, do ponto de vista místico, já que a tireoide seria a chave. É bem interessante, né? Bem interessante. E eles falavam que isso aqui, antroposoficamente falando, seriam as clavículas seriam as portas, e a fechadura e a chave é a tireoide. Você faz alguma conexão aí sobre isso? Eu faço por aquilo que eu tinha falado, né? As clavículas são onde vai entrar todo o sangue do feto. É como se fosse a medula do feto, medula espinhal no sentido de produção de sangue. Sim, é por onde ele vai receber toda a carga sanguínea que ele vai receber da mãe. Porque, como eu disse, o feto ele não cria o sangue, né? É o único órgão no nosso corpo que a gente não cria. Ele é dado para nós através da nossa mãe. E aí a gente recebe não só toxina, mas também toda a carga genética da nossa mãe, dos ancestrais da nossa mãe, a gente recebe pelo sangue dela, que entra justamente onde posteriormente vai formar as clavículas. Aliás, na palestra de sexta-feira, me permite, Sérgio, que eu vou falar de colágeno, colesterol, circulação e medicina chinesa, a partir de uma palestra do Dr. Cáter falando do sistema circulatório, todo mundo acha que o coração bomba o sangue, né? Todo mundo fala que o coração bomba o sangue, e ele fala que não é bem assim, né? Principalmente porque nós temos, eu estou fazendo uma pesquisa na palestra, nós temos quase 96.700 quilômetros de veias e artérias no nosso corpo. E que o coração, que é o ventríloco, na verdade, esquerdo, que é o que bomba e que manda o sangue para o corpo, absolutamente não tem capacidade para mandar sangue para 96.700 quilômetros de veias. Ou seja, e outro fato que ele fala, que o sistema circulatório precede o coração no feto. Então, o coração, na verdade, é o que dá o ritmo. Ele impulsiona e dá o ritmo. Mas ele não é responsável pela circulação. Porque a circulação existe e o coração dá o impulso, o ritmo. Mas não é o responsável por mandar o sangue. Tanto é a prova que o Dr. Cáter falou na palestra, eu quero levar isso em conta, na minha palestra também, é que no feto a circulação precede o coração. Formação no coração. E a árvore, né, a sequoia de 15 mil metros, tem circulação e não tem coração, pelo menos até onde se sabe. Até onde se sabe. E eu vou falar disso então na sexta-feira, dia 8 de maio, 14 horas, lá onde eu atendo, na Avenida Casimiro de Abreu, 222, telefone 5594-7736. 5594-7736. Se você puder ir às 14 horas, confirme presença, porque as vagas são limitadas. Mas é bastante interessante essa visão, não é, Santos? Sim, se você for ver filogeneticamente, só a partir dos répteis que eles têm um coração propriamente dito, né? Antes até se você for pegar anfíbio, animais mais, vou colocar assim, primitivos, eles não têm coração, eles só têm sistema sanguíneo. Eles têm um que é chamado de nódulo sinusal, que é o que faz mais ou menos o ritmo do coração. Mas eles são prioritariamente só veia e artéria. Anfíbios, anfíbios e... Alguns répteis. Cobra tem coração? Não sei. Cobra tem coração. Todos os répteis têm. Todos os répteis têm. Anfíbios não. Anfíbio não. Eles já começam a ter só nódulo sinusal. E daí para trás é tudo só... Então aquela história de que o sapo virava príncipe é meio furada por conta disso. Não tem nem coração. Falávamos há pouco, agora no intervalo, eu e o Sérgio Bastos, sobre a importância da microfisioterapia, não só no tratamento emocional, mas também no tratamento fisiológico. Ele falava de tratamento de pessoas ligadas ao esporte. Obviamente, todo mundo que tem uma atividade meia padrão não deve apresentar sintomas muito parecidos por causa da atividade. Mas, por conta da atividade, de acordo com seus traumas, podem desenvolver determinadas patologias, padrões de patologia. Correto? Isso ou não? Não, porque mesmo assim, mesmo eles tendo
atividades parecidas, como você bem sabe, cada um é um indivíduo. Sim, Né? sim. E você pode ter 100 tenistas, todos fazem o que é chamado de backhand com uma mão só e cada um vai ter uma lesão diferente. Em áreas diferentes Em do áreas braço, diferentes. inclusive, músculo, tendão e etc. E pode aparecer em qualquer lugar. Isso vai muito depender da percepção que ele tem sobre a situação. Em relação aos times de futebol, por exemplo, que evoluem muito aqui no Brasil, investem somas absurdas, tem um grande capital circulando, por que eu nunca entendi, por que eles não fazem um tratamento com a medicina tradicional chinesa, de acupuntura sobretudo, por uma medicina preventiva, e por que não se usa microfisioterapia para lesões, por exemplo? No Brasil, não faço a menor ideia, mas fora do Brasil é praste. É uma prática. É uma prática rotineira você fazer uso de medicinas, vamos colocar assim... Não falo alternativa porque é proibido aqui, hein? Integrativas. Isso. Tá Ancestrais. Medicinas ancestrais. Ancestrais. A microfisioterapia não é ancestral. A gente fala de integrativa. Integrativa. Mas... O que você conhece de... Por exemplo, Real Madrid e Barcelona só usam homeopatia, não usam alopatia. Os times da França, todos têm um fisioterapeuta que trabalha com microfisioterapia dentro do time. Paris Saint-Germain, todos os grandes times europeus têm alguém que trabalha com medicinas integrais para fazer esse tratamento. Hoje em dia, raramente se usa alopatia. Mas, por exemplo, um dos meus professores da microfisioterapia, ele fica na beira do campo, o jogador tem uma entorse, colocar assim, grau 2, grau 3, que seria aqui no Brasil de tirar o jogador do campo, ele pega o jogador, 1 minuto, 2 minutos fora do campo, o cara volta pro jogo. E sem grandes manipulações, né? Só coisas sutis. É estimular o músculo para ele já se regenerar ali e o cara voltar pro jogo. Tem um cara que a perna dele vale 2 milhões, só a perna do cara vale 2 milhões, então ele tem que resolver. Tem que ter um microfisioterapeuta a tira-colo, né? Ah, Com esse valor de perna aí, teria que ter um fisioterapeuta só para carregar a perna dele. com certeza. Você acredita que essa realidade pode acontecer no Brasil em curto espaço de tempo? Acredito que está se caminhando para isso. Como eu falei, há uma semana atrás eu estava trabalhando com a Seleção Brasileira de Tênis, por intermédio de um amigo meu, e eles gostaram muito do meu trabalho e nós estamos caminhando. Eu acredito que nós estamos caminhando para isso hoje em dia, de menos alopatia, não quer dizer que, para deixar bem claro, eu não sou contra a alopatia. Sim. Acho que a alopatia ela tem o seu lugar. Tem o seu papel, né? Tudo tem seu papel. Sim. Mas é complementar uma coisa com a outra. O grande problema que eu vejo com a alopatia, e creio que também é a sua opinião, primeiro pelo imediatismo de resultados, segundo pela preguiça mental das pessoas de uma maneira geral. É melhor tomar um comprimidinho aqui, pronto, para que resolva o problema e que eu não tenha que lidar com situações que me incomodam enquanto ser humano. Sob o ponto de vista psicológico, principalmente, a gente vê isso, tanto no pânico, quanto na depressão, quanto na insônia. É mais fácil tomar uma bolinha e capotar do que eu realmente saber por que eu não estou dormindo, porque eu não consigo relaxar e etc. Concorda? A questão do imediatismo, eu concordo com o seu ponto de vista, mas também eu vejo que às vezes é necessário. Por exemplo, o cara chegou aqui, você está tendo uma crise de asma, você está fechando. Vamos lá, corticoide em você para abrir. É imediatismo, precisa disso. Às vezes o cara está com depressão grave, não consegue sair do quarto. Não, vamos medicar o cara, vamos colocar a alopatia no cara, para ele conseguir reagir. Mas aí, saiu da crise, ok, agora vamos atrás para saber de onde veio isso. Que aí as medicinas ancestrais, as medicinas hoje chamadas de integrativas, elas, a meu ver, elas têm um papel muito importante nisso de qual é a causa disso, de onde vem essa causa. Que é, por exemplo,
o que eu faço da microfisioterapia, eu vou em cima da causa primária. É a causa primária, é aquela memória que está gerando esse embaraço inteiro no organismo da pessoa, que gerou ela a asma, a depressão, ou que o cara torceu o tornozelo naquele jogo, naquele momento. Eu tenho uma informação aqui, é Adriano Santos, estamos ao vivo, consegui conectar aqui, abrindo a champanhe. Bernardo Rodrigues fala, boa tarde, Baldão, boa tarde, Sérgio Bastos, gostaria que ele me tirasse uma dúvida, mesmo aparelho que eu acho que você não vai tirar. Mesmo o aparelho Wi-Fi em outro cômodo da casa, que não o meu quarto, mesmo assim devo desligá-lo? A incidência seria a mesma em relação à captação de aparelhos Wi-Fi como celular? O Wi-Fi nós fizemos uma medição, ele interfere no corpo de uma pessoa a pelo menos 40 metros de distância. 40 metros? Pelo menos. Mesmo passando por paredes? Mesmo passando por paredes. Então nós estamos fritos aqui, né? Sim. Ainda mais dessas luzes aqui, acabou. Aqui nós estamos cozinhando, eu estou sentindo um cheiro de cérebro frito aqui. Ó. Ainda mais que agora eu tô careca, não tem cabelo mais. Que baixou a capota aí, agora mais ainda, né, Sérgio? Então respondeu, foi o Bernardo Rodrigues que fez essa pergunta, eu estou aqui no chat, entrei agora, tem alguns internautas aqui, só coloquei boa tarde online, mas eu peço desculpas que foi um problema com a minha máquina, que realmente não deu pra gente fazer uma interação com os internautas como eu gostaria. Sérgio Bastos, 2 minutos para você falar que você adora vir no programa, agradecer muito. Você sabe disso, eu adoro estar aqui, eu adoro você como pessoa, sabe? Nós fizemos uma amizade muito grande. Muito boa. Agradeço a AltV e a você pelo convite aqui, poder falar um pouco sobre essa terapia que eu adoro fazer, eu sou apaixonado com o que eu faço, com a microfisioterapia. E sempre que precisar, sabe que nós estamos aqui. É um prazer. Só para fechar, Sérgio, você gostaria que, quando eu lhe convidei para vir ao programa, eu falei sobre a nossa questão da biorressonância e você me falou que a microfisioterapia estava mais ligada à biorressonância. Por causa disso, da informação. Por causa da informação. É tudo, na verdade, como a gente falou, tudo é informação. Desde um medicamento que a gente toma, Sim. Ela é uma informação, ou o que a gente ingere é uma informação, ou o que a gente está fazendo aqui agora, essa troca que a gente está tendo aqui, a gente está trabalhando com informação, e a microfisioterapia é nada mais do que um estímulo informacional. Eu estimulo através das mãos para que a informação para o corpo, para ele se regenerar e se autocurar. Para as pessoas que desejam entrar em contato consigo, ter mais informações, site, telefone. Meu site é www.biointegralsaude.com.br. Meu telefone é DDD 11, né? Acabo recebendo muito paciente de fora. DDD 11 4113 7706. 4113 7706. Muito bem, então para me despedir do programa de hoje, eu lembro que nós temos 2 palestras, amanhã sobre modulação das emoções segundo os alimentos, no Ibirapuera, na Avenida Ibijaú 331, nono andar. E na sexta-feira, às 14 horas, na Quantum Bio, aqui em São Paulo, Senador Casimiro da Rocha, 222. Vou falar sobre circulação, colágeno, medicina tradicional chinesa. Reserve sua vaga ali, é 5594-7736. 5594-7736. Eu agradeço a sua audiência e aguardo na próxima segunda, às 14 horas, ao vivo aqui, o programa Saludes, aqui na AltV. Uma boa semana a todos e até lá.